Estação Cidadania. Educação e desenvolvimento social pelos 1080 AM. Produção e apresentação, Laura Berruti. Boa tarde. Começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui na Rádio da Universidade. No dia 9 de julho, ocorreu na Faculdade de Educação da URGS a palestra O Papel do Movimento Negro e do Estado na Promoção da Igualdade Racial no Brasil, junto com o lançamento do livro Políticas de Promoção de Igualdade Racial no Brasil, de Matilde Ribeiro. O Estação se propõe a estender a temática e debater mais sobre o assunto. Fique conosco, o Estação está no ar. No programa de hoje, iremos conversar com a ex-ministra-chefe da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do governo Lula, Matilde Ribeiro. Matilde é assistente social e professora universitária. Boa tarde, professora Matilde. Muito obrigada pela sua presença. A senhora é formada em Serviço Social, com mestrado em Psicologia Social, envolveu-se no movimento de mulheres, no movimento negro e no PT, e trabalha desde os 14 anos. Quais são essas vivências na sua trajetória pessoal e política como negra e mulher? Como você própria falou, tudo começou muito cedo na minha vida, né? O trabalho desde os 14 anos em função da necessidade da família. A inserção na universidade antes dos 20 anos foi a grande novidade, foi o que me levou efetivamente para a vida política. E a opção de militância nos movimentos sociais, ela foi se adensando com o tempo. Há 30 anos, envolvida com 3 frentes, Movimento Negro, Movimento Feminista e Partido dos Trabalhadores. Toda a construção de ação reivindicativa, de mobilização, foi muito importante para mim para acrescentar conhecimentos além dos que eu adquiri na universidade e nos bancos escolares, né? O conhecimento da realidade do Brasil, da África, do mundo, a partir do olhar combativo do movimento social, é muito importante porque nos coloca como agentes políticos. Então, passo a valorizar ao longo da vida a importância de ouvir, compreender, participar da vida da população brasileira, mas quando estou em cargos representando o Estado, como no caso, esse período que eu fui ministra, eu tinha muito respeito à expressão da agenda política dos movimentos sociais e uma predisposição para a negociação dessa agenda. Isso é fundamental. O Estado tem que se colocar na posição de ouvir as demandas, as reivindicações, os anseios da população para poder responder pelo viés da política pública. Recentemente, a senhora esteve na universidade proferindo uma palestra cujo tema foi o papel do movimento negro e do Estado na promoção da igualdade racial. A senhora poderia comentar aos nossos ouvintes sobre esse tema? Sim. É muito importante nós entendermos que as políticas públicas no Brasil, como responsabilidade do Estado, com direito constitucional garantido, elas avançam não apenas a partir da boa vontade de governos ou de governantes, mas, acima de tudo, pelo papel que os movimentos sociais colocam na construção de reivindicações, nas negociações e, acima de tudo, na atualização de leituras sobre as desigualdades sociais, econômicas, políticas. E o movimento negro no Brasil tem uma expressão continuada desde a luta pelo final da escravidão e depois da escravidão, do final da escravidão, a luta pela inclusão dos que passaram pelo regime da escravidão e dos seus descendentes. O movimento negro, na atualidade, teve um papel muito importante de negociar com o governo federal a criação da secretaria e muitas políticas combinando questões que dizem respeito à condição geral da desigualdade e a necessidade de inclusão com a superação do racismo. Não é uma equação fácil, mas é um trabalho que tem que ser continuado, sistemático, quando conquista uma secretaria ou um programa de ações afirmativas ou uma terra de quilombos. Nós sabemos que não dá para ficar só na conquista, tem que dar continuidade
em monitoramento, em presença efetiva para garantir essa conquista. A senhora foi ministra-chefe da Secretaria Especial de Políticas da Promoção da Igualdade Racial no governo Lula. Quais foram os principais desafios e dificuldades enfrentados? O principal desafio foi reunir no mesmo lugar uma lista quilométrica histórica de demandas que o movimento negro foi captando na relação com a população negra, na relação com a sociedade brasileira. Muito difícil estabelecer prioridade, porque tudo é necessário, né? À medida que a condição de participação, representatividade da população negra sempre foi muito rebaixada em relação às possibilidades de vida efetiva na política e de acesso a bens e serviços. Então, a partir desse desafio de priorização, nós entendemos naquela época, 2002, 2003, que era importante fixar num ponto e, a partir daí, desenvolvendo as outras ações. Esse ponto foi as políticas para as comunidades de quilombo e também as ações afirmativas na área de educação. A partir dessas duas frentes, nós fomos nos relacionando com o conjunto das demandas da população negra. E a avaliação que eu faço brevemente desse processo é que houve uma amarração que levou à institucionalização das políticas de igualdade racial, isto é, conquista de leis, procedimentos para encaminhamentos das demandas do movimento social, e mais de 10 anos se passaram, muitas coisas foram se consolidando, mas ainda há muito a fazer, porque a condição histórica vivida pela população negra foi de exclusão e não é fácil mexer nessa estrutura de exclusão, de racismo, de preconceito no Brasil. Por exemplo, em relação aos quilombos, nós tivemos, no primeiro período, os primeiros 2, 3 anos do governo Lula, toda uma construção em conjunto com a Coordenação Nacional de Quilombos, com os diversos ministérios, do Programa Brasil Quilombola, que foi o principal instrumento para garantir a sequência para a regularização das terras e acesso às diversas áreas da política pública, como educação, moradia, luz elétrica, água. A maioria dos quilombos não tem acesso a essas coisas até hoje, né? Então, o desenho da política está pronto, a regularização fundiária é muito difícil de avançar, mas nas outras áreas da política pública, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, programas que passaram a chegar nas comunidades quilombolas. E do ponto de vista de educação, nós tivemos conquistas importantes, né? A aprovação da Lei 10.639, que obriga o ensino da história e cultura brasileira e africana desde os primeiros anos escolares, a conquista das cotas nas universidades públicas, a conquista da Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que hoje eu dou aula. Então, são conquistas importantes, mas, repito, nesses exemplos de quilombo e educação, por mais avanços que tenham tido, não são suficientes para responder à demanda histórica. Muitas coisas precisam ainda ser feitas. Entre 2003 e 2008, que foi o período que você esteve à frente do Ministério, que tipos de avanços ocorreram que você poderia destacar para a gente? A principal ação da Secretaria de Igualdade Racial, que hoje tem à frente a ministra Nilma Lino Gomes, a própria existência da Secretaria já é uma conquista, né? Porque nós estamos há 516 anos praticamente de existência do Brasil e esta Secretaria existe há 12 anos, né? Então, é um tempo histórico muito pequeno. Mas, para além disso, a principal função desta Secretaria é a mediação e a negociação com os vários outros ministérios que são estruturantes das políticas públicas, como, por exemplo, saúde, educação, trabalho, são as áreas que mais dizem respeito à inclusão da população negra. Então, essa secretaria, ela atua conjuntamente com esses outros ministérios
e elabora programas, elaborações que podem e devem alterar a vida das pessoas. Eu vou citar um novo exemplo. Nós tivemos, desde o início, um trabalho muito intenso com as entidades representativas dos empregados domésticos no Brasil, que, na verdade, a maioria são empregadas domésticas, mulheres negras. E, recentemente, houve a efetivação dessa conquista com a lei que obriga o pagamento do fundo de garantia, que obriga o controle de horas de trabalho, de pagamento de hora extra, enfim, de estruturação da profissão do trabalhador e da trabalhadora domésticos. Isso tem muito tempo de construção. O resultado se deu agora, em 2015. Sim. Eu fiquei bastante feliz de ter podido contribuir com as bases dessa construção. Em relação à igualdade racial, o que está faltando no Brasil para que a gente consiga alcançar essa realidade? Nós já conquistamos o reconhecimento formal, né? Desde a revisão constitucional de 1988, consta que racismo é crime inafiançável e imprescritível. Isto é, quem pratica racismo, se nós fôssemos levar a Constituição a termo, imediatamente seria preso após a constatação do fato. Mas está muito longe ainda de se tornar uma realidade, porque é muito difícil comprovar o que é um crime racial numa sociedade que ainda faz de conta que o racismo não existe, né? Então, o reconhecimento da existência do racismo é fundamental e, junto com o reconhecimento, o desenvolvimento de ações concretas a partir do Estado, de governos, com monitoramento da sociedade civil e essas políticas acontecendo de maneira crescente, né? Voltando ao exemplo inicial, nós temos no Brasil cerca de 5 mil quilombos. Este é o número que é expresso através da posição dos movimentos que atuam com a questão quilombola. Mas a regularização das terras está muito longe de atingir a essa totalidade. Nós ainda estamos nas primeiras centenas, né, de regularização de terras de quilombos. Então, esta ação tem que ser continuada, tem que ser ampliada e tem que se dar a partir de uma leitura da realidade, somando, como eu já falei, o que é a responsabilidade do Estado e o que é o conhecimento que o movimento social organizado pode trazer para mesas de negociação com o Estado, visando a alteração desta realidade de opressão e de exclusão. Como tem sido a sua nova experiência na Unilab e quais são os seus projetos futuros? Essa universidade, ela existe há 5 anos. Ela foi criada em 2010, ainda no governo Lula, para atender justamente essa demanda histórica que combina a importância de uma educação pública e de qualidade em nível superior com o tratamento das questões étnico-raciais e a relação com o continente africano. Então, ela é uma universidade de caráter especial, como é a UNILA, que fica aqui no Sul, né? A UNILA voltando-se para os países da América do Sul, né? A Unilab volta-se para os países africanos de língua portuguesa. É um desafio muito grande, porque nós recebemos lá, nesse campus, em São Francisco do Conde, que fica próximo de Salvador, nós recebemos alunos brasileiros da região, principalmente do Recôncavo Baiano, de todos os estados do Brasil e também de países africanos e de Timor-Leste. Então, é uma salada cultural muito grande, né? Sobretudo os africanos, que são a maioria dos estrangeiros, têm muita expectativa de que haja uma maior integração entre o Brasil e os seus países de origem. A maioria, no momento, são de Guiné-Bissau, né? São guineenses. E o fato deles virem para o Brasil para estudar faz com que redobre a nossa responsabilidade, seja enquanto professores ou mesmo a própria gestão da universidade, né? Esta universidade tem colocado muitos desafios para nós, professores, além do conhecimento que nós já temos, que entramos por concurso após o doutorado,
mas nem sempre nós temos um aprofundamento de conhecimento sobre a África, né? Esse é o grande desafio. Todos os professores de língua portuguesa, os de história, no meu caso, eu sou da área do serviço social, da área de antropologia, todos nós temos que nos colocar a estudar mais ainda para poder contribuir nesta lógica de interiorização, internacionalização e integração que a Unilab nos traz. É um desafio bom, é uma tarefa estimulante que nos leva a novos universos que não tivemos oportunidade ainda, mesmo em outras universidades públicas do Brasil. Essa é diferenciada. Perfeito, muito obrigada, Matilde. Obrigada. A entrevistada de hoje é Matilde Ribeiro, ex-ministra-chefe da Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial no governo Lula, professora universitária e assistente social. Neste espaço, nós iremos divulgar depoimentos sobre assunto em pauta no programa. A pergunta de hoje é: como podemos superar as desigualdades existentes no Brasil? Márcio Malavolta, professor da Rede Municipal de Porto Alegre e da Rede Municipal de Novo Hamburgo, tutor do curso de Pedagogia da URGS atualmente e mestrando da Geografia. Acho que a primeira questão, e a mais importante, é nós aceitarmos que o Brasil é um país racista. Nós desconstruirmos, por mais que já tenhamos tentado fazer com isso, com o mito da democracia racial. Nós precisamos aceitar que a desigualdade é fruto da escravidão, mas não só da escravidão, é do pós-escravidão, é da falta de políticas públicas para que o povo negro pudesse, então, alcançar os espaços dentro da sociedade. A desigualdade, ela permaneceu e ainda permanece no momento em que a gente coloca o povo negro na periferia, em que a gente coloca o povo negro nos piores empregos, e para acontecer essa transformação, nós precisamos reforçar, aumentar as políticas afirmativas, políticas públicas, não políticas de governo, mas sim políticas de Estado, que possam colocar o povo negro, então, num lugar onde ele possa estar em disputa de igualdade com o povo branco. Eu sou Luciene Simões, professora do Instituto de Letras e hoje coordenadora do Programa de Ações Afirmativas na URGS. Primeiro, fazendo política, se engajando em diferentes fóruns de discussão, tendo atividade ligada a todos os nossos papéis de vida, no trabalho, nos movimentos sociais, na família, trazendo essa agenda para o centro das discussões, porque muitas vezes ela é uma agenda esquecida no movimento político brasileiro. E acho que muito importante também, fazendo uma constante investigação de si, né, buscando em si mesmo onde está o meu racismo. Porque, evidentemente, a gente vive numa sociedade de racismo bastante estruturante e, portanto, nós somos atores da ratificação e possivelmente da reprodução dessa cultura. Gilmar Luiz Lopes, sou professor aqui na FACED, do Departamento de Estudos Básicos. Eu acredito que nós só vamos conseguir superar as desigualdades raciais se nós conseguirmos reconfigurar primeiro essa grande desigualdade social que existe no Brasil ainda, né? Que é um problema social que já vem historicamente sendo construído e se agravou muito com esse processo, por exemplo, que se deu com a abolição. Se nós conseguirmos superar essas outras dimensões, investindo, por exemplo, na educação com um ensino básico de qualidade, e que esse aluno torne possível o acesso a um ensino médio de qualidade e depois do ensino superior, e se a gente conseguir dar condições para que esse sujeito se movimente no mundo do trabalho, por exemplo, que ele tenha dignidade, né, para poder superar esse processo. E principalmente entendo a sua condição social enquanto um sujeito negro, um sujeito branco, um sujeito, né, que viva nessa relação social, não se sobrepondo uns sobre os outros, mas estabelecendo nexo de relações. E nesse nexo de relações, cada cultura ser valorizada daquilo que ela tem de potencial. Quem dá luz a cego é bengala branca.
próximo programa, o tema em pauta no Estação Cidadania vai ser sobre os brincantes do Paralelo 30. Mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorext.urgs.br o que você pensa sobre o assunto. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na Rádio da Universidade. Produção: Laura Berruti e Patrícia Xavier. Coordenação: equipe do DEDS. Gravação e edição: Kleber Trindade. Mesa de áudio: Vladimir Fontoura. Até a próxima semana. Tchau! Thank you.